Olá, amados irmãos, irmãs da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande. Nós vamos estar continuando a nossa EBD online. E neste dia eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que Deus colocou no meu coração quando fui convidado para trazer essa EBD a respeito da importância da Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo e meditar rapidamente sobre três figuras que o apóstolo Paulo usa para nos ensinar sobre o que é a Igreja de Deus, qual a importância da Igreja de Deus. Leiamos então, estou lendo na versão revista e atualizada, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Pai, agora que abra os nossos corações e os olhos espirituais para entendermos a Tua palavra neste assunto tão importante sobre a importância da Tua igreja, ó Pai. Abençoa esses irmãos que estão assistindo este vídeo nas suas casas, que o Senhor multiplique as bênçãos sobre eles e também sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de refletir com vocês rapidamente sobre essas três figuras que o apóstolo Paulo usou a respeito da igreja de Deus neste texto. Originalmente, quando convidado para pregar
EBD e fiquei pensando sobre qual assunto, né, traríamos. Estamos nesse meio de uma EBD de assuntos livres. Eu me lembrei dessa mensagem, desse texto que eu ouvi há muitos anos atrás, de um grande pastor brasileiro, reverendo Hernandes Dias Lopes. E então fui pesquisar as minhas anotações e meditar novamente para trazer para vocês. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo nesse momento, a partir do versículo 1 ao versículo 4, né? É a primeira figura. Mas antes, eu gostaria de situar a presença do apóstolo Paulo nesta cidade de Corinto, sobre esta carta de Corinto. Se você parar para se lembrar comigo lá no livro de Atos, Lucas descreve a segunda viagem missionária de Paulo, e na segunda viagem missionária de Paulo, ele então chega a Corinto. E Corinto era uma cidade muito importante naquela época. Corinto era a capital da Acaia, da província da Acaia. Corinto era uma grande cidade, uma cidade banhada por dois mares, né? O Mar Jônico e o Mar Egeu. Uma cidade portuária, uma cidade rica devido ao comércio, uma cidade com uma grande importância para o Império Romano naquela época, mas também uma cidade completamente corrompida, porque havia em Corinto, em uma determinada pedra, uma rocha elevada, chamada Acrópole, e existe até os dias de hoje, o templo de Afrodite, deusa grega. E lá nesse templo de Afrodite, havia mais de 1000 prostitutas cultuais, que todas as noites desciam do templo para os portos, para então se renderem, se entregarem àqueles que ali chegavam. E Paulo, então, decide plantar uma igreja em Corinto, e na cidade aparentemente tão problemática assim. Mas é interessante nós analisarmos isso, porque o apóstolo Paulo encontrou algumas razões interessantes pelas quais ele deveria plantar esta igreja nesta cidade, e que serve de lição para nós hoje. Primeira razão que o apóstolo Paulo encontrou foi a razão geográfica, né? Essa cidade, como eu falei, ela era uma cidade portuária, uma cidade extremamente populosa, uma cidade com acesso a dois mares, e devido a isso, pessoas iam e vinham diariamente. E por isso Paulo entendia que essa era uma cidade estratégica para se plantar uma igreja, pois, plantando a igreja ali, o evangelho teria a possibilidade de alcançar várias partes do mundo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo teve uma razão social também, pela qual plantar uma igreja nessa cidade. A cidade de Corinto havia sido destruída, e esta cidade de Corinto, que agora existia na época de Paulo, era uma reconstrução dessa cidade, uma cidade nova. E por que isso é importante? Porque quando nós estudamos sobre psicologia da religião, nós aprendemos que cidades mais novas, como é o caso da nossa cidade aqui da Praia Grande, apenas 50 anos, 50 e poucos anos de existência, cidades mais novas, elas possuem uma população que ainda não tem uma grande base cultural, um grande apego às suas tradições, e por isso há uma maior facilidade de se plantar uma igreja nesses locais. Há uma maior abertura, né? Não há uma dominação ainda de determinadas religiões ou práticas que leve a pessoa a se fechar ainda mais para o evangelho. E por isso Paulo, então, encontra essa importante razão, essa razão social para plantar uma igreja em Corinto. Em terceiro lugar, Paulo também encontra uma razão cultural. Corinto, naquela época, era uma cidade que tinha os segundos maiores Jogos Olímpicos da sua época, perdendo apenas para Atenas. E por conta desses jogos esportivos, milhares de pessoas vinham e iam, todos de tempos em tempos, né? Todas as épocas desses jogos. E por conta disso, pessoas do mundo inteiro conhecido vinham para participar desses jogos. E dessa forma o evangelho poderia então se difundir para outras nações. E isso também era uma razão muito importante para Paulo resolver plantar esta igreja ali. Era algo muito propício.
E em quarto e último lugar, uma das razões pela qual Paulo, na sua segunda viagem, decide plantar esta igreja ali. Lembrando que ele permaneceu na cidade de Corinto por 1 ano e meio, 18 meses aproximadamente, indo depois para Éfeso, lá em Atos está relatado isso. Então, é a questão da causa, da razão moral. Muitas vezes, amados irmãos, nós pensamos que pelo fato de uma cidade ter uma corrupção muito grande, pelo fato de uma cidade ser promíscua demais, corrompida demais, violenta demais, muitas vezes nós teremos a pensar que não é um bom local para se plantar uma igreja, mas o apóstolo Paulo nos ensina aqui que é o oposto. Na visão de Paulo, uma cidade totalmente rendida ao pecado, como era Corinto, era uma das principais razões pelas quais era necessário plantar uma igreja ali. Paulo entendia que as pessoas já estavam cansadas, do seu pecado, esgotadas por conta do pecado. O pecado suga tudo de nós, tira a nossa vida, como disse o rei Davi, seca os nossos ossos. E por isso Paulo entendia que era muito importante plantar uma igreja ali, para anunciar então e apresentar às pessoas a pureza do evangelho, a pureza, a santidade do evangelho. O papel da igreja é anunciar essa nova realidade espiritual e moral para essas pessoas. E por conta disso, quando nós estudamos sobre a igreja de Corinto, essa aqui da carta, nós vemos que essa igreja foi uma das igrejas mais amadas pelo apóstolo Paulo, talvez a mais amada pelo apóstolo Paulo, e também foi a igreja que mais deu dor de cabeça para o apóstolo Paulo, a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, a igreja que mais o fez sofrer. Nesta carta de Corinto, nas duas cartas de Corinto, mas especificamente nessa carta, o apóstolo Paulo, que havia acabado de sair desta igreja e ido a Éfeso, ele tem que escrever então, no período que ele está em Éfeso, uma carta para a igreja de Corinto, para tratar problemas que haviam nessa igreja. E que tipo de problemas? Haviam pessoas nessa igreja que questionavam a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Haviam pessoas nessa igreja que questionavam e que criavam problemas de divisões internas, como nós veremos. Haviam problemas de imoralidade sexual nessa igreja. Haviam problemas de briga entre os irmãos, problemas de família, problemas com os dons espirituais. Também o apóstolo Paulo escreve essa carta para combater isso. Haviam problemas doutrinários acerca da ressurreição de Cristo. E no capítulo 15 dessa carta ele vai tratar sobre esse assunto. Havia problemas de falta de investimento financeiro. Essa igreja, na sua segunda carta, ele vai ressaltar a importância, aquele versículo tão conhecido de que ninguém contribua por constrangimento, senão ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa era uma igreja que, embora de uma cidade rica, uma igreja rica, ainda era falha na contribuição financeira. Mas de todos esses aspectos e assuntos, nesse capítulo 3 que nós lemos, o apóstolo Paulo vai tratar do problema e da figura central que é o que é a igreja de Deus. E nesta breve reflexão com você, eu gostaria que você então acompanhasse comigo essas três figuras, aonde o apóstolo Paulo vai, em primeiro lugar, mostrar que a igreja é uma família. E o propósito da família é a maturidade. Vejam comigo os versículos de 1 a 4. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem agora ainda o podeis, porque ainda sois carnais. Meus amados irmãos, quando nós pensamos na igreja como uma família, nós vamos compreender que existem diversos níveis de maturidade. E o propósito desta figura aqui é Paulo nos mostrar que, assim como uma família, o objetivo da família é o crescimento, é o amadurecimento. É isso que nós desejamos para os nossos filhos. Quando temos filhos, não vemos a hora de que eles cresçam saudáveis e maduros e alcancem a perfeita varonilidade, a altura de Cristo. E por conta disso, nós precisamos perceber que o apóstolo Paulo aqui vai mostrar que o que faz diferença na maturidade
são basicamente duas razões. Se vocês olharem comigo o versículo 2, Paulo vai dizer assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é essa palavra aqui, na língua original, no grego, ela dá a ideia de, no versículo 2, de não apenas carnal de ser humano, como é a palavra carnal no primeiro versículo, mas no versículo 2, carnal no sentido de ainda obedecendo às paixões da carne. E por isso é necessário a gente desmistificar algumas doutrinas e teologias erradas que surgiram até do estudo desse texto. Durante algum período, alguns teólogos têm discutido a ideia do crente carnal. E o que seria o crente carnal? Seria alguém que é crente, mas que ainda não vive sobre o senhorio de Cristo. Então nós teríamos, na visão de alguns teólogos, três tipos de pessoa: o incrédulo, o não convertido, o cristão convertido e rendido ao senhorio de Cristo, e o cristão convertido e carnal, ou seja, não rendido ao senhorio de Cristo. Mas é interessante, é importante que nós desmistifiquemos isso aqui e esclareçamos que não é disso que o apóstolo Paulo fala aqui. O apóstolo Paulo, em momento algum, dá essa ideia de que é possível ser cristão e não rendido ao senhorio de Cristo. Mas, pastor, a gente ainda peca. E isso vai acontecer enquanto estivermos nesta carne, neste corpo humano. Mas é necessário, irmãos, que nós entendamos que a ênfase da palavra de Deus, do Novo Testamento, é o senhorio de Cristo. Muitas vezes você pode pensar assim: não, Jesus já é o meu Salvador. Mas Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. A palavra e a ideia Jesus é Salvador no Novo Testamento aparece cerca de 22 vezes. Já a ideia e a palavra de Jesus é Senhor aparece 650 vezes no Novo Testamento. Com isso você pode notar pela diferença de ênfase de número que a ênfase do Novo Testamento, a ênfase do Evangelho é que Jesus Cristo é o Senhor. Então, na realidade, temos que abolir essa ideia de que é possível você ser salvo sem que Cristo seja o seu Senhor. Se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, então ele também não pode ser o seu Salvador. Porém, não confunda aqui com isso que, então, pastor, diante dessa palavra, será que eu ainda não sou convertido? Talvez o seu problema não seja ser carnal, seja o mesmo problema aqui de Corinto, que Paulo vai combater e demonstrar que essa carnalidade, na realidade, era uma imaturidade. Você ainda é uma criança espiritual. Como Hebreus vai dizer, você já devia ser mestre, mas ainda está tomando leite. E aqui, o que Paulo vai mostrar é que a imaturidade, ela é conhecida, em primeiro lugar, pela sua dieta. Veja comigo o versículo 2. Leite vos dei a beber, porque não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. O que difere, amados, o alimento sólido do leite espiritual não é a substância em si, porque ambos são a palavra de Deus, mas é a capacidade que nós temos, literalmente, de nos aprofundarmos, digerirmos essa palavra. O quanto que nós nos esforçamos e nos abrimos para essa palavra. A palavra de Deus é leite para o novo convertido e é carne para os adultos na fé. Existem crentes que passam anos e continuam ainda rasos, não conhecem a palavra de Deus e por isso ainda são crianças espirituais. Quando nós temos filhos, nenhum pai, nenhuma mãe, para uma criança recém-nascida, fala: filho, vou fazer um churrasquinho aqui para você. Mas se essa criança, se esse jovem, já tem 14, 15 anos e continua tomando uma madeira, então tem alguma coisa errada, obviamente. Então nós precisamos perceber que a imaturidade, ela é mostrada pela dieta. Como é que está a sua dieta espiritual? O quanto que você se alimenta da palavra de Deus?
Segunda razão pela qual Paulo mostra aqui que a igreja, sendo uma família, a imaturidade é vista através da forma como o cristão lida com os relacionamentos dentro da igreja. Veja comigo o versículo 3 e 4. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Meus amados irmãos, a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. O grupo daqueles que apoiavam e se diziam identificados com o apóstolo Paulo, outros com Apolo, um outro discípulo lá descrito em Atos, outros com Pedro, e havia aqueles que bancavam ainda mais o espiritual e falavam, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Jesus. E cuidado que talvez esses eram os piores que tinham ali em Corinto. Mas, amados, o que Paulo está mostrando aqui é que, embora a igreja de Corinto estivesse dividida em torno de personalidades, nós precisamos entender que não é conveniente que a igreja viva dividida em personalidades. Você pode sim ter preferências, mas a igreja não pode viver dividida em torno de pessoas, de personalidades. A igreja tem só um dono, que é Jesus. A igreja só tem um Senhor, e este é Jesus. A igreja só tem um Salvador, e este é Jesus. A igreja só tem um nome que nós anunciamos, que é o nome de Jesus. Mas uma igreja carnal, uma igreja imatura, uma igreja ainda criança em Cristo, é demonstrada através da existência de grupos, de divisões, através dos relacionamentos. Existem crentes que chegam na porta da igreja ou procuram saber quem vai pregar semana que vem. E aí, baseado nisso, eles decidem se vêm ou não ao culto. Meus amados irmãos, você não deve vir ao culto se fulano vai pregar, se ciclano vai cantar ou vai tocar no louvor. Você não deve estar na igreja por causa de pessoas, mas você vem a esta igreja e Deus te trouxe a esta igreja para ouvir a palavra de Deus, para mergulhar na palavra de Deus e por causa do senhorio de Jesus Cristo. E por conta disso, meus amados irmãos, é importante que a gente então entenda que o propósito da igreja ser uma família é a maturidade. E busque na sua própria vida então, que nível de maturidade você tem? Quanto você se alimenta da palavra de Deus? E como são os seus relacionamentos? Você é alguém que se magoa toda hora? Você é alguém que fica fazendo campanha pró ou contra o pastor ou o presbítero fulano? Como que é a sua vida de maturidade de família? Mas ainda para caminharmos rapidamente, o apóstolo Paulo usa uma outra figura, uma segunda figura sobre a igreja nesse texto. E ele vai dizer que a igreja é um campo, a igreja é uma lavoura, né? E o seu alvo é a quantidade. Veja comigo versículos 5, 6 e 7. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Amados irmãos, nesta figura aqui, o apóstolo Paulo põe o machado nesta tendência que havia em Corinto, dessa divisão de grupos, onde uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Jesus. Meus amados, não há espaço para o culto a personalidades na igreja. A igreja do Senhor não é uma igreja de ninguém. Não há dono que não seja Jesus na igreja. E por isso, nesses versículos 5, 6 e 7, Paulo põe então o machado contra a arrogância e diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nem quem planta, nem quem rega é alguma coisa, versículo 7, mas Deus que dá o crescimento. Quando nós entendemos esse princípio, nós vamos entender a maravilha e a maravilhosa multiforme graça de Deus que existe na igreja. Se nós olharmos para a igreja de um ponto de vista de uma lavoura, nós vamos entender que existem irmãos que são aqueles que
preparam o terreno. São os irmãos arranca-toco, aqueles que tiram os pedaços de árvore, as pedras do caminho e preparam o terreno. Existem outros irmãos que são aqueles que semeiam, aqueles que plantam a palavra de Deus, que é a semente. Note você que em todo esse texto Paulo vai mostrar que a palavra de Deus, ela é tanto alimento para a família, como semente para a lavoura e como o cimento, a argamassa no edifício que vamos ver daqui a pouco, que também é a igreja. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo acaba com qualquer divergência e vai nos mostrar que na igreja existem diversidade de ministérios. Porque ninguém pode plantar se uma pessoa não tiver preparado o terreno antes. Ninguém pode regar, dar o crescimento, ou melhor, cuidar, né, se alguém não tiver plantado. E ninguém pode colher se alguém não tiver cuidado daquela semente que é a palavra de Deus no coração do novo convertido. Por isso, não há espaço para vanglória, para soberba, para orgulho. Existem irmãos que se enchem de orgulho e dizem: eu ganhei fulano para Cristo, ignorando que talvez há muitos e muitos anos alguém já havia preparado o terreno, alguém já havia lançado a semente, alguém já havia cuidado dessa semente, que você está apenas colhendo. Então, é importante que nós entendamos isso como igreja. Essa e essa diversidade de ministérios que existe na igreja também Paulo vai nos mostrar aqui que ela é interdependente uma das outras. Veja comigo o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Amados irmãos, se nós entendemos esse princípio, que todos nós não somos melhores uns do que os outros, mas que cada ministério da igreja é interdependente um do outro, você vai perceber que há muito mais para ser feito. Não vai haver espaço para divisões, não vai haver espaço para soberba, não vai haver espaço para vanglória. E você vai perceber que, embora a salvação seja pela graça, o galardão não é. O galardão é recompensa do próprio trabalho. Como é que está o seu trabalho na obra do Senhor, meu amado e minha amada irmã? Se você entender o seu chamado, talvez você vai descobrir que você é um arranca-toco, você é um preparador de terreno. Você vai descobrir que você é um colhedor. Você vai descobrir que você é alguém que cuida. E se nós fizermos isso, nós podemos esperar uma igreja ainda mais pujante, ainda mais viva. Se nós formos esperar que apenas o pastor Everson, presbítero Felipe, presbítero Daniel ou qualquer um dos outros pastores ou presbíteros nesta igreja produzam fruto sozinho, nós não entendemos ainda o que é ser lavoura de Deus. Veja comigo o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amados, em último lugar, nesta ainda falando sobre lavoura, o apóstolo Paulo, depois de mostrar que há diversidade de ministérios, depois de mostrar que há interdependência dos ministérios, o apóstolo Paulo vai ressaltar talvez uma das maiores das virtudes que nós devemos cultivar enquanto cristãos, que é a humildade. Humildade de espírito. Não há espaço para vaidades pessoais. Olha o versículo 7 novamente. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Amados irmãos, se você olhar para esse texto, você vai perceber que o cristão maduro, o cristão adulto na fé, que ele começa falando sobre família, que entende que é um cooperador de Deus aqui no versículo 9, ele nunca vai ser um cristão soberbo. Se você conhece algum cristão e essa pessoa é soberba, ela ainda é imatura, ainda é bebê na fé, ainda é carnal, ainda está tomando leite. E precisamos buscar amadurecer. Mas concluindo, em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo usa ainda uma última figura
de que a igreja é um edifício, a igreja é um templo, e o alvo da igreja é a qualidade. Desse edifício é a qualidade. Versículos de 9 a 23. Veja comigo algo interessante aqui. Diz assim os versículos, de 10 a 23. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amados irmãos, nós como construtores desse edifício, cooperadores de Deus na construção desse edifício que é a igreja, precisamos perceber que só existe um fundamento correto. Não dá para construir. Pastor Everson, nosso pastor, é um empreiteiro, né, um construtor, está terminando aí a sua obra com 7 casas. E ele, com certeza, sabe dessa lição preciosa que você e eu estamos aprendendo e lembrando hoje. Não dá para construir se não tivermos uma base sólida, um fundamento correto. E por isso, a Bíblia diz que o fundamento da igreja é Jesus. Não há outro fundamento. Quando nós lembramos do Velho Testamento e olhamos para o Velho Testamento, a igreja enquanto templo, novo templo de Deus, ela remete ao templo que havia no Velho Testamento. E olhe comigo o versículo 16 e 17 que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amados irmãos, estamos estudando no nosso curso de Velho Testamento, né? Todo o panorama do Velho Testamento. E lá, durante as aulas, lá no Pentateuco, os irmãos que estavam lá comigo no ano passado, nesse ano, e durante toda a caminhada dessa cronologia bíblica, vão se lembrar que Deus separa, após criar Adão, o homem cai, e então passam-se ali gerações, ele destrói toda a humanidade, recomeça com Noé, passam gerações, e então um dia ele vai buscar um homem, Abraão, e através de Abraão ele inicia um povo, e através desse povo, e por causa da desobediência de Abraão, esse povo fica 400 anos como escravo no Egito. Mas um dia Deus se lembra desse povo e tira esse povo do Egito e leva para o deserto e ensina esse povo e se revela a esse povo. E lá o Senhor dá o tabernáculo e dá a arca. E lá diz a Bíblia que a glória de Deus se colocava no meio do povo e no tabernáculo e sobre a arca. Mas a gente vai ver, enquanto estamos estudando no Velho Testamento, que porque o povo chega ali e peca, volta para o deserto, passa 40 anos, e então morre todo mundo que tinha pecado. Somente as crianças que agora cresceram têm a oportunidade de entrar. E ali em Josué, então, o povo entra na terra e também não faz o que deveria e peca. E aí vem juízes e o povo se afasta de Deus. E por conta deste pecado, tanto a arca de Deus é levada. Então a glória de Deus vai embora do povo. Mas Deus então levanta Davi, e Davi recupera a arca, e põe no coração de Davi a construção de um templo para ele chamar de seu. Tudo isso aponta para essa figura que hoje temos da igreja. Acompanhe comigo. E então, Davi não constrói, mas prepara o templo, mas seu filho Salomão constrói esse templo. E a Bíblia diz que a glória de Deus inunda aquela casa. Mas porque o povo peca, porque Salomão se desvia do Senhor, porque Salomão deu ouvido, né, aos ídolos e à influência das suas mulheres e se desviam, a nação de Israel é fragmentada, é dividida em reino do norte, reino do sul. O reino do norte peca, é levado cativo e espalhado e nunca mais existe como nação. O reino do sul permanece como nação de Judá, mas também por causa de pecar contra o Senhor. É levado para o cativeiro babilônico. E os caldeus então destroem o primeiro templo. E Ezequiel vai dizer que a glória de Deus havia deixado esse primeiro templo e então o templo foi destruído. Mas a palavra de Deus vai dizer, e o profeta Ageu vai dizer que a glória
do segundo templo, depois do retorno do cativeiro babilônico, 70 anos depois, através de Zorobabel e de Esdras, o templo é reconstruído. E então, a presença de Deus volta àquele local. E a Bíblia diz que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E você sabe por que isso? Porque no segundo templo, não apenas a glória manifesta como antes na arca, mas o Rei da Glória, pessoalmente, encarnou e entrou nesse segundo templo, Jesus. E ele esteve nesse segundo templo e morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Mas esse segundo templo também foi destruído. E depois da ressurreição de Cristo, ele então instaurou e inaugurou uma nova forma de relacionamento com Deus, uma nova aliança, um novo templo que é a igreja de Deus. E a igreja de Deus é sagrada. E a igreja de Deus não é o local que nós escolhemos para nos reunir lá no Boqueirão. A igreja de Deus somos eu e você. Você e eu somos a igreja de Deus. E como edifício de Deus, precisamos então entender isso. Que nós existimos sobre o fundamento que é Jesus. Em segundo lugar, os versículos de 12 a 15 vão mostrar que não basta então construir sobre o fundamento correto. Precisamos construir com os materiais corretos. Veja comigo aí. Manifesta, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque o que está sendo revelado pelo fogo, E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E aí ele vai dizer, não sabeis que sois santuário de Deus? Nós precisamos construir com materiais corretos. E o que são esses materiais? É a nossa obra, o nosso ministério, é a forma como nós plantamos enquanto lavoura, é a forma como nós colhemos, é a forma como nós nos relacionamos com os irmãos, é a forma como nós nos aprofundamos no amadurecimento para sermos adultos na fé, enquanto família. Esses são os materiais. Quando você chegar diante do Senhor um dia, o que você fez por meio do corpo será avaliado por Ele. A Bíblia diz que o fogo vai provar. E vai ter muitos cristãos que o que está produzindo é madeira, feno ou palha. Existem igrejas que estão aí instituindo e introduzindo doutrinas estranhas. É prosperidade, é óleo disso, é venda daquilo. Isso tudo é madeira, feno e palha. Mas quando nós vivemos a palavra de Deus no nosso dia a dia, de maneira correta, pecando sim, eu peco. Eu lido com meus pecados, eu estou como ovelha nessa igreja exatamente, me curando, me refazendo, sendo tratado. E você tem essa oportunidade também. Mas ainda assim produzindo materiais duráveis, prata, ouro e pedras preciosas, para que um dia receberemos e recebamos do Senhor galardão, recompensa pelo nosso trabalho. Por isso precisamos construir sobre o fundamento correto, com materiais corretos. Mas não basta isso. Versículos 18 a 20 vão nos mostrar que e quem aí, os construtores da igreja sabem, não basta ter o fundamento correto, o material correto. Se o mestre de obra não seguiu a planta, vai dar tudo errado. Amados, o plano correto precisa ser seguido. Versículos 18 a 20, penúltimo item aqui. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Meus amados irmãos, nós precisamos lembrar que os valores do reino, a forma que nós conduzimos a igreja, não é aquilo que nós pensamos, não é estratégia de homens. No mundo o que funciona é fama, é riqueza, né? É soberba. Mas na igreja os valores são invertidos. Lá em Mateus 5 vai mostrar que bem-aventurado é o manso, bem-aventurado é o pacificador, bem-aventurado é o humilde, bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o que é perseguido. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos
construir através do plano correto. O plano de Deus. E qual é o plano de Deus para a igreja? É que não existe espaço para sabedoria humana. A sabedoria humana é loucura. Mas Deus, o Senhor, é aquele que instaurou o plano. E em último lugar, não basta construirmos sobre o fundamento correto, com o material correto e com o plano correto, se a nossa motivação não for correta. Veja comigo os últimos 3 versículos. Versículo 21 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amados irmãos, eu quero concluir dizendo para você que a motivação desta igreja, Igreja Cristã Evangélica da Praia Grande, precisa ser, igreja da qual você faz parte, da igreja de Jesus, a qual você e eu somos, precisa ser correta, precisa ser buscar sempre a glória de Deus, precisa ser fazermos tudo pelo Evangelho, para a glória de Deus. Não há espaço para glória pessoal. Nós temos visto aí o nosso pastor todo mês, semana após semana, desafiando a gente sobre o sonho dele de aumentar o templo, de ampliar a obra. E eu fico feliz de dizer que a motivação que nós vemos é a correta no nosso pastor. Ele não está buscando glória pessoal, olha como eu sou bom, a igreja cresceu, a igreja é isso. Mas a motivação é espalhar o Evangelho de Deus por todo esse mundo, para a glória de Deus. Porque no final tudo pertence a nós, é isso que diz a Bíblia. A igreja possui tudo. Olha isso. A igreja possui tudo. Paulo pertence à igreja, Apolo pertence à igreja, Pedro pertence à igreja, a vida pertence à igreja, a morte pertence à igreja, porque se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos, diz a palavra de Deus. As coisas presentes pertencem à igreja. As futuras pertencem à igreja. Aquilo que Deus vai trazer para nós, a eternidade, o galardão, as bênçãos, as recompensas, a vida eterna que está esperando por cada um de nós pertence à igreja. Tudo é vosso, é nosso, diz a palavra de Deus. E ele conclui da forma mais importante: e nós pertencemos a Cristo. E Cristo pertence a Deus Pai, nosso Pai. Em nome de Jesus, então, vamos aprender essas lições e concluir esse estudo. Reflita nisso durante essa semana. Pense nisso. Você é uma família, precisa amadurecer. Você é um campo, precisa produzir em quantidade. Você é um edifício, precisa ter qualidade. Se a obra não tiver qualidade, ela vai ruir. Se o fundamento, a casa sobre a areia, vai vir a onda, vai derrubar. Mas nós estamos edificados sobre a rocha eterna que é Cristo. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.